Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o nitrosulfocálcio, um fertilizante interessantíssimo, principalmente para a adubação do milho. Vamos lá. O nitrosulfocálcio, ele é um daqueles fertilizantes muito fácil de ser encontrado, quando se tem uma demanda local, porém muito pouco potencializado. Ele tem características que podem ser muito interessantes para diversas culturas no país. E hoje eu vou dar o exemplo do milho e você vai ver como que pode ser muito importante utilizar esse fertilizante. Vamos lá. O nitrosulfocálcio, ele é uma reação do sulfato de cálcio com o nitrato de amônio. Essa reação, então, vai criar um novo insumo que ele vai ter aí nitrogênio disponível, enxofre e cálcio. Vai ter aproximadamente 24 a 25% de nitrogênio, 3% de enxofre e 3% de cálcio. Por mais que essa quantidade de enxofre e cálcio pareça baixa, mas ela pode ser muito importante nas adubações de cobertura. Eu vou explicar já já como que isso funciona. Então a quantidade de nitrogênio é razoavelmente alta, 25% de nitrogênio não é nada mal, ok? É uma quantidade que dá para a gente potencializar bastante. E aí nós temos dois outros macronutrientes que também podemos potencializar a sua utilização. Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. O milho, se a gente pegar o milho para produção de grãos, em cobertura, a quantidade de nitrogênio que você coloca vai depender da quantidade que você quer produzir. Mas se eu quiser produzir entre 6 a 8 toneladas, eu vou precisar ter no solo, acrescentar no solo aí uma faixa de 100 kg por hectare de nitrogênio. Essa tem que ser a minha aplicação por cobertura. Vamos colocar aqui então o milho, a necessidade de cobertura é de 100 kg por hectare de nitrogênio, tudo bem? 100 kg por hectare. Isso aqui para cobertura. Nós já fizemos a adubação de plantio, não vamos falar nela aqui nesse vídeo. Okay? Então eu preciso de 100 kg por hectare de nitrogênio. Se eu quisesse utilizar aqui o nitrosulfocálcio, como ele tem 25% de nitrogênio, a gente teria que colocar 400 kg, Se você pegar aqui essa relação, que a cada 100 kg do nitrosulfocálcio eu tenho 25 kg de nitrogênio, para eu poder chegar a 100 kg, eu precisaria de 400 kg do nitrosulfocálcio. É uma regra de 3 simples. Então vamos colocar aqui 400 kg do meu fertilizante por hectare. Eu precisaria estar colocando isso. E aí eu ia estar cedendo os meus 100 kg de nitrogênio que eu preciso em cobertura para conseguir produzir aí de 6 a 8 toneladas de grãos. Tudo bem até aqui? Ok. Agora veja bem, quando eu acrescento essa quantidade do meu nitrosulfocálcio, eu também estou acrescentando o enxofre e o cálcio. Isso quer dizer que se eu aplicar 100 kg do nitrosulfocálcio, eu estou colocando 3 kg de enxofre e 3 kg de cálcio. Agora, se eu colocar 400 kg, que é o caso aqui, que é o que a gente está colocando, nós estamos aplicando 12 kg de enxofre e 12 kg de cálcio. Aí você deve estar pensando assim, bom, essa quantidade ainda não é o que o milho precisa, certo? Não é. Mas veja bem, quando você fizer vamos pegar o enxofre primeiro. Quando você fizer a adubação de plantio, se você for utilizar algum fosfato solúvel, a maior parte dele vai ter já uma porcentagem boa de enxofre. Se você vai utilizar o superfosfato duplo, triplo, enfim, ele já tem uma porcentagem de enxofre que vai chegar próximo já ao que a planta precisa. Normalmente o milho ele precisa de 30 kg por hectare de enxofre. Então só o superfosfato ele já vai ceder para você uma quantidade bem próxima de 30 kg por hectare, dependendo da quantidade que você colocar do superfosfato, ok? Então se ele já vai chegar bem próximo, essa quantidade aqui vai complementar. E se chegar ao ponto de eu já atingir os 30 kg, essa quantidade aqui não vai ser prejudicial. Pelo contrário, ela vai repor aquilo que a planta já extraiu. E aí nós temos outra questão muito importante, é que além do enxofre, que é importantíssimo para a cultura do milho, eu também tenho cálcio. Aí você deve estar pensando assim, bom, 12 kg de cálcio resolve a questão do pH do solo, da saturação por base? Em parte sim. Porque veja bem, o milho ele vai precisar de uma saturação por base de 60% e um pH em água em 6. Essa daqui é uma média, tudo bem?
O correto é que você já tenha feito a sua calagem. Então, quando você fez a calagem lá antes do plantio, você elevou a saturação por base. Beleza. O que vai acontecer a partir de agora? Conforme essa extração rápida do milho, e se você trabalha com o sistema de plantio direto, isso vai ajudar mais ainda, né? Vai ajudar bem mais ainda. Porque você vai colocar essa cobertura vegetal por cima, vai elevar o nível de matéria orgânica. Quando você eleva o nível de matéria orgânica, você libera muitos ácidos, então vai começar a acidificar o solo. Porém, no sistema de plantio direto, você não tem como já fazer a calagem novamente, né? Pelo menos aí não incorporando. Então, por que não ceder um fertilizante que já tem uma quantidade de cálcio, e essa quantidade de cálcio vai repondo aos poucos aquilo que foi extraído e aquela quantidade de hidrogênio e alumínio que precisa ali ser neutralizado. Então, utilizar uma quantidade de 10 a 15 kg de cálcio em toda a cobertura é muito interessante, porque eu reponho o cálcio que já foi extraído sem a necessidade de uma nova calagem. E é uma dor de cabeça para os produtores de milho ter que fazer calagem todos os anos. Com essa forma, se eu aplicar todos os anos em cobertura algum fertilizante que já tem uma porcentagem de cálcio, eu vou conseguindo equilibrar aos poucos a minha saturação por bases. E isso é muito interessante. Eu evito ter que fazer calagem todos os anos, porque acredite, uma cultura como o milho, uma grande rotação, se você faz uma extração muito grande, é muito comum que o solo acidifique muito rápido, porque você tem as adubações nitrogenadas de cobertura, principalmente a base de amônia, né? Você tem aí a matéria orgânica. Se trabalha com o sistema de plantio direto, é comum aí que aquela matéria orgânica comece a acidificar um pouco. Tem um lado positivo que ela segura um pouco a CTC, mas tem um lado negativo que pode acidificar também. Então, você colocar em cobertura algum fertilizante que tem uma quantidade de cálcio é muito interessante, é muito interessante. Então, no nosso caso, nós estaríamos aplicando 400 kg por hectare de nitrosulfocálcio. Vou ceder a quantidade de nitrogênio que minha planta precisa. Além de ceder a quantidade de nitrogênio, vou repor o enxofre, ou até mesmo chegar ao ponto que a planta precisa de enxofre, que o milho precisa de enxofre, se é que eu já não fiz a minha adubação lá no plantio, e vou estar repondo aqui a quantidade de cálcio da minha saturação por base, que levemente ela tende a descer. Então eu vou conseguir manter ela ali em 60%, o que vai facilitar muito a absorção de nutrientes. Beleza? Então potencialize sim esse fertilizante, busque aí na sua região se tem ele disponível, veja com os produtores. É um fertilizante que a gente tem utilizado e é muito interessante. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então, se você quer conhecer mais outro tipo de fertilizante, algum outro tipo de cultura que você quer que a gente fale aqui, é só colocar aqui embaixo desse vídeo. Escreva lá pra gente, que a gente vai estar colocando no nosso cronograma. E lembra, se você quer se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, acredite, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados, de como interpretar análise de solos, como fazer recomendações de adubação mineral simples, adubação formulada, adubação orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, entre outras. Então, se você quer conhecer esse curso, aqui embaixo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.